gente possa registrar aqui também. Então, nós vamos agora passar para o deputado, autor do requerimento, deputado Afonso Ramos. Bom, em primeiro lugar, uma satisfação, termos tomado a iniciativa de propor esta audiência pública exatamente pensando e trabalhando como estamos. Estou no meu segundo mandato como deputado federal e adotei como bandeira, do ponto de vista do esporte, da nossa atuação no Congresso, tomar iniciativas, inclusive legislativas, no sentido de que nós venhamos a fortalecer a formação e com enfoque muito forte do conceito e da necessidade das categorias de base. E eu falo isso e recordo porque aos 12, 13 anos de idade, eu iniciei a minha atividade esportiva no Grêmio Esportivo Bagé, na categoria de base. E depois, com 17 anos de idade, eu tive a primeira oportunidade de defender, com 17 anos, na condição de goleiro, o Grêmio Esportivo Bagé contra o Inter de Santa Maria pelo Campeonato Gaúcho. Com 17 anos de idade, um desafio, quem conhece futebol sabe que goleiro com 17 anos é difícil ter uma oportunidade, ou talvez uma necessidade também das circunstâncias. Passado a isso, eu que tenho uma formação como engenheiro agrônomo, formado na Universidade Federal de Pelotas, mas foi exatamente através do futebol, que também eu tive uma oportunidade extraordinária, porque a minha base, desde a minha recepção no município de Pelotas, depois de ter estado na seleção gaúcha, que foi campeã brasileira em 1980, onde fui convocado, fomos campeões no Mineirão, eu fiz a escolha por Pelotas em função dos estudos e tive a oportunidade de morar, inclusive, a minha fase inicial de vida, exatamente onde é hoje o vestiário do Grêmio Esportivo Brasil, do Chavante, e lá era o alojamento. E lá eu iniciei os meus estudos e a minha atividade também como jogador. E depois fui profissionalizado. E em 1983 tive a condição de, e tenho a satisfação de ser vice-campeão gaúcho com o treinador hoje treinador da seleção, Filipão, e o Mortose, o qual essa dupla, que trabalha há tanto tempo de forma associada e tem tido um desempenho. Eu falo isso porque quando eu tenho me dedicado às questões da formação, essa experiência e esta oportunidade que eu tive, e que muitos atletas têm, alguns, no meu caso, com 23 anos, encerrei a carreira de jogador, porque estava formado em engenheiro agrônomo e fui trabalhar na área agrícola. E cheguei ao Congresso com esse conhecimento, mas hoje me dedico muito à área do esporte. E no sentido legislativo, eu queria dizer, agradecer os convidados, e fazer uma referência. Nós tomamos uma iniciativa que é do artigo 29 da Lei Geral da Copa, que é de nossa iniciativa. Lá nós colocamos que é necessário que a FIFA deixe parte do seu lucro como resultado para investir na formação, para investir na construção de centros de treinamento. Nós falamos muito em legado, e o legado, na minha opinião, é o legado exatamente na formação, e que esses investimentos venham a chegar nos clubes de futebol, que serve para os grandes, mas que também serve para os médios e também pequenos clubes, porque faz parte da estrutura do futebol. O secretário Toninho, aqui já fez referência, nós conquistamos 20 milhões, que vai ser trabalhado já para um primeiro momento para os 15 estados, os 15 estados que não são sede, isso é importante, e num segundo momento 80 a 100 milhões após a Copa, atingindo o país inteiro através da construção desses centros de treinamento. E se na África foi de uma forma, aqui no Brasil nós na Lei Geral da Copa nós colocamos isto, inclusive tem uma contribuição também do deputado Romário, no sentido de uma emenda de plenário para que também se disponha alguma parte desse recurso para incluir jovens que tenham deficiência, estimulando a prática esportiva. Iniciativa importante também. E a aceitação, já que já há um projeto do legado em relação à Copa, que a FIFA
vem fazendo a gestão, no modelo do Brasil nós estamos podendo fazer essa interação, e eu tive a colaboração do nosso relator da Lei Geral, Vicente Cândido, que está aqui ao nosso lado, e que fez a interlocução com a FIFA, com a CBF, através da CBF e ele de forma direta, e hoje, o que parecia impossível nós tirarmos uma parte do resultado, né, para efetivar investimentos na formação, está aí sendo finalizado, ultimado, um desenho estrutural para alocar esses recursos que deverão ultrapassar 100 milhões, chegando, quem sabe, a 100 bilhões, a 120 milhões, de 100 para 120 milhões. Quem sabe fosse bilhões, né? Mas é um começo importante de responsabilização e de diretriz em relação a esse aspecto. Queria fazer esse comentário, porque quando fizemos esse estudo com a consultoria, eu procurei também, ao longo desse tempo, quem sabe nós temos uma oportunidade de criarmos um fundo formador. E estudamos, está aqui a nossa assessora, né, parlamentar aqui da casa, que nos ajudou muito, me falhou o nome. Carolina, desculpe, Carolina, junto com um conjunto de qualificados consultores que nós temos, nós fomos elaborando e buscando ideias, e hoje vou apresentar aqui uma proposta. A exemplo, quando fizemos uma audiência pública lá no Rio Grande do Sul, nós apresentamos essa proposta do artigo 29, e que já tem seus desdobramentos, e aqui eu fiz referência. Da mesma forma, eu queria entregar ao deputado Vicente Cândido e ao deputado Otávio Leite, que é o nosso relator, e com o qual nós temos atuado muito, e também ao presidente Jovair, que não está no momento, mas está aqui representado. Essa proposição, né, sujeita, lógica, à colaboração, é exatamente para buscar recursos, né, fonte de recursos para criar esse fundo formador. E dentro da proposição do Proforte, que é a discussão que nós estamos fazendo, nós fizemos aí uma proposição que, da loteria instantânea, onde está previsto aí um incremento de receitas grande, que é a raspadinha, que 10%, né, do faturamento desta futura receita, não estamos tirando de receitas atuais, nós possamos alocar, né, 10% para o fundo formador. Porque uma parte dentro da proposta do projeto, 90% das dívidas dos clubes, nós queremos, e está sendo, né, possibilitada a condição para fazer o encontro, né, dessas dívidas com bolsas de formação. E aí, não só na modalidade do futebol, mas também, logicamente, nas modalidades de esporte e das atividades olímpicas. Então, a razão de nós promovermos esse debate hoje aqui, e já ouvimos parte dos convidados, os nossos palestrantes, né, na pessoa primeira do CAI, que eu tive a oportunidade de fazer uma conversa e uma interação muito boa hoje pela parte da manhã, fizemos questão que a CBF estivesse aqui, representada, Weber, que está aqui, o vice-presidente. Né? Por quê? Porque a CBF é a entidade maior da organização do futebol brasileiro. E a ela que se referem tantas críticas, né, a ela também deve, e precisava, e tem que estar participando desses debates de organização estrutural do ponto de vista legislativo, mas de contribuições que nós precisamos exatamente qualificar e melhorar o esporte brasileiro. E aí, claro, a pauta, quando se fala CBF, se fala de futebol. Quando se fala formação, né, também, né, tínhamos que ouvir exatamente e aprofundar, e vamos fazer isso, no sentido de quais as dificuldades, onde estão os gargalos em relação às categorias de base, e aí vem uma limitação comparativamente já com os outros países. Só pode ir para um centro de treinamento, né, jovens que já completaram 14 anos, diferentemente de outros países. Da mesma forma, o nosso secretário de futebol, né, secretário competente, Toninho, tem feito um esforço na representação, né, junto ao ministro Aldo Rebelo e, naturalmente, a instância de competência de governo em relação a esse tema do esporte, e que traz, né, comparativos com outros países, e que também nós temos que, naturalmente, estabelecer algumas iniciações e efetivar encaminhamentos para que nós possamos fazer, né, uma legislação de contribuição para nós podermos avançar em relação
à estruturação do futebol. Então, eu queria também colocar ao nosso presidente Paulo, do Grêmio Náutico União, né, do meu estado, do Rio Grande do Sul, um dos clubes formadores, convidamos também o Pinheiros, convidamos outros clubes. A ideia que está aqui na parte da formação, nós temos aí, dentro dos autores que estão aqui também presentes, a proposição de que nós possamos exatamente trocar, né, aquilo que é um passivo dos clubes, responsabilizando os dirigentes, mas trabalhando aí, esse é o desafio do relator Otávio Leite, né, de constituir um texto que contemple exatamente a oportunidade de bolsas de formação, né, e através dos clubes de formadores. Então, na verdade, nós estamos trabalhando um cenário de oportunidade da Copa, logo aí estamos trabalhando as Olimpíadas e Paralimpíadas. Na quinta-feira passada eu me desloquei, estive com o presidente Nussmann, também debatendo esse tema e achava que era importante a participação, mas vamos ter outros debates sobre esse nível. Estive no COL, no Comitê Organizador Local da Copa, com o diretor delegado, Rogério Caboclo, né? Ainda há pouco também havíamos o convidado, mas eles estão numa rodada em Florianópolis com as delegações das 32 seleções, então é uma coincidência. Mas eu submeti também essa sugestão que repassei ao nosso relator e ao nosso presidente, para que nós possamos aperfeiçoar e ter proposições efetivas para que nós possamos buscar mais recursos e aplicá-los na veia do futebol, na veia do esporte, que é na formação. E aí, até mesmo anterior ao conceito de formação, que é, né, na base, bem na base onde nós temos ainda deficiência. Então, sem me alongar, eu fico, né, muito feliz em poder, né, nós, né, no conjunto dos nossos colegas parlamentares, dos convidados, das proposições que aqui já chegaram, já chegou uma proposição também aqui do Grêmio Náutico União, também no sentido de uma correção de distorção para a inclusão na lei, e eu tenho percebido que as nossas audiências públicas, né, com a participação dos colaboradores, das assessorias, de todos que têm participado, têm qualificado, e nós temos trabalhado aí com desprendimento, sem receio algum, de enfrentarmos, nesse momento, um debate que para muitos parece um desgaste, mas nós temos que buscar solução para o esporte brasileiro, quer seja para o futebol e a outra estrutura, que é exatamente a todas as modalidades olímpicas. E para finalizar, em relação à oportunização. Quantos jovens não estão tendo a oportunidade? A oportunidade que nós podemos dar a eles para não estarem nos descaminhos ou afastados, longe das ruas, longe das drogas, como aqui foi dito, nós temos a ferramenta futebol, talvez a maior ferramenta de inclusão social, né, pela vocação que o país tem. E, além disso, estabelecer uma trajetória, uma caminhada, para que nós possamos ter atletas de alto rendimento, medalhistas, né, e, consequentemente, também craques, jogadores, mas, fundamentalmente, né, como a gente aqui falou, formação de cidadania, de compromisso, de responsabilização, que todo jovem que passa pelo esporte, como eu tive a oportunidade, eu tenho certeza que é importante. Às vezes, se critica muito o Congresso. Aliás, se faz muita crítica ao Congresso e à política e aos políticos. Nós estamos aqui na comissão, nesta comissão especial, fazendo efetivamente um grande esforço, né, principalmente também à medida que convidamos, como está aqui o diretor, né, do Vasco, que atua com as categorias de base e vai aqui falar com certeza, também se expressar, a gente tem tido a felicidade de enriquecer o debate. Legislar de forma impositiva, sem a participação, foi exatamente o movimento das ruas. Por isto, o Proforte, que pode ser, né, na sua estrutura apresentado e ele, né, sensivelmente alterado, mas com contribuições, com debate, deputado Otávio Leite, deputado Vicente Cândido. Então, eu tenho certeza, né, que principalmente os órgãos de imprensa, né, com a responsabilidade que têm, e os formadores de opinião, sabem, né, da vontade que nós estamos de constituir a busca de novas ideias, de contribuições e efetivar algo, né, no âmbito legislativo, mas no âmbito de políticas para o esporte. E aí, para finalizar,
eu tenho dito, e uma coisa que eu aprendi na nossa comissão do esporte, estão aqui vários colegas, de que nós precisamos de uma lei geral para o esporte. E isto, né, consequentemente, imagino que pós esse ano de eleições e de Copa do Mundo, nesse intervalo até o período das Olimpíadas e Paralimpíadas, nós possamos nos debruçar com este viés de fortalecimento exatamente de uma estruturação de políticas de oportunidade, principalmente aos nossos jovens. Então, eu queria agradecer a oportunidade e cumprimentar todos os nossos palestrantes. Muito obrigado.